Olá, meu nome é Lucas Gabriel Nunes Andrade, sou dentista, mestrando no programa de pós-graduação em Ciências Mofuncionais da UFC, e hoje eu vou falar um pouquinho com vocês sobre o teste quadrado, juntamente com minha dupla, Francisco César Nildo Silva Benedito, e orientador, professor doutor Gilberto Santos Cerqueira, que é professor do programa de pós-graduação e professor também da disciplina de bioestatística. Nossos objetivos é que vocês consigam compreender o que é o teste quadrado, conhecer as aplicações e entender os pressupostos do teste. Nós vamos também demonstrar como obter o Q-quadrado em programas de análise estatística. E o que é o teste do Q-quadrado? É um teste de hipótese que se destina a encontrar um valor da dispersão para duas variáveis categóricas nominais e avaliar a associação existente entre as variáveis qualitativas. É um teste não paramétrico, isto é, não depende de parâmetros populacionais, média e variância, e o princípio básico desse teste é comparar proporções, ou seja, possíveis divergências entre as frequências observadas e esperadas para um certo evento. E as aplicações do teste servem para justamente verificar se as frequências com que um determinado acontecimento observado em uma amostra se desvia significativamente ou não da frequência com que ele é esperado. Serve também para comparar a distribuição de diversos acontecimentos em diversas amostras, a fim de avaliar as proporções observadas desses eventos, mostram ou não diferenças significativas, ou se as amostras diferem significativamente quanto às proporções desses acontecimentos. E os pressupostos desse teste é que as variáveis devem ser duas variáveis qualitativas, os grupos devem ser independentes, os itens de cada grupo são selecionados aleatoriamente, as observações devem ser frequências ou contagens. Cada observação pertence a uma e somente uma categoria. A amostra tem mais de 20 elementos. A hipótese nula, o H0, é que as frequências observadas sejam iguais às frequências esperadas. Isto é, não vai acontecer uma associação entre os grupos. A hipótese alternativa, o H1, é que as frequências observadas sejam diferentes das frequências esperadas. Os grupos estão associados. O nível de significância deverá ser estabelecido antes da análise dos dados e é usualmente fixado em 5%. Isto é, o P é menor que 0,05. Outra consideração muito importante é que o N tem que ser maior ou igual a 20 e menor ou igual a 40. O teste do Q-quadrado só pode ser aplicado se nenhuma frequência esperada for menor do que 1. As variáveis devem ser nominais e para variáveis ordinais, aplique o teste do Q-quadrado para tendências. Existe uma correção, a correção de Yates, que torna o teste mais conservador. E algumas considerações importantes é que para a realização do teste Q-quadrado, os dados são organizados em tabela de contingência. E a tabela de contingência é a tabela que calcula as observações por múltiplas variáveis categóricas. As linhas e as colunas da tabela correspondem a essas variáveis categóricas. Por exemplo, após uma eleição entre dois candidatos, uma pesquisa de boca de urna registrou o gênero e o voto de 100 eleitores aleatórios e tabulou os dados conforme mostrado abaixo. E aqui na tabela abaixo nós temos 28 eleitores do gênero masculino que votaram no candidato A, 20 eleitores do gênero masculino que votaram no candidato B, 39 eleitores do gênero feminino que votaram no candidato A e 13 eleitores do gênero feminino que votaram no candidato B. Com isso, nós temos a tabela de contingência formada. E para exemplificar, eu trouxe essa tabela que fala do peso da criança ao nascer segundo a faixa de idade da mãe. Aqui nós temos a faixa de idade materna, menos de 20 anos ou mais. Nós temos o peso da criança ao nascer, que é menos de 2.500 gramas e mais de 2.500 gramas, certo? E aqui nós conseguimos ver o H0, H nula, a hipótese nula, não há associação entre a idade da mãe e o peso do bebê ao nascer, e nós temos a hipótese alternativa, H1, que há associação entre a idade da mãe e o peso do bebê ao nascer. E nós vamos utilizar o prisma para calcular esse teste. Abrimos o prisma, clicamos em contingência e depois nós clicamos em criar. E aí ele vai criar uma tabela. E nas colunas você vai colocar a variável do desfecho e nas linhas você vai colocar a variável preditora. Aqui nós já preenchemos de acordo com o nosso exemplo. Nós vamos clicar em Analyze. Clicando em Analyze, ele vai abrir essa outra aba. E aí nós vamos clicar em Q-quadrado e clicar OK.
Aqui, vamos selecionar aqui quadrado, teste, novamente. E aqui nós vamos ter o resultado do teste. E vamos avaliar o valor do P, que deu igual a 0,0065. E com isso, nós percebemos que o P é menor que 0,05, como a gente já tinha combinado antes. E com esse resultado, nós devemos rejeitar o H0 e aceitar o H1. E com isso, a interpretação do resultado dessa tabela foi que verificou-se que há uma associação estatisticamente significativa entre a idade da mãe e o peso do bebê ao nascer. E nesse outro exemplo, eu trouxe a associação entre ir ao dentista e conhecer as doenças orais. Então, aqui nessa tabela, nós conseguimos perceber que 39 pessoas foram ao dentista e conheciam as doenças orais, 10 foram ao dentista, mas não conheciam as doenças orais, 7 não foram ao dentista, também não e conheciam as doenças orais, e 25 não foram ao dentista e também não conheciam as doenças orais. Com isso, nós temos a hipótese H0, a hipótese nula, que não há associação entre ter ido ao dentista e conhecer as doenças orais, e o H1, que é a hipótese alternativa, que é a associação entre ter ido ao dentista e conhecer as doenças orais. E agora nós vamos utilizar o EPINFO para poder fazer esse cálculo do teste quadrado. Vamos abrir o EPINFO, clicar em Exalte Cálculo, clicar em Tables 2x2, e aqui nós vamos completar a tabela de acordo com aquela tabela de contingência que a gente tinha. Já que adicionamos todos os dados, e aqui ele já vai fazer toda a análise do teste. E ele vai dar aqui o valor de P, igual a 0,00000003. Com isso, lembrando que o valor de P tem que ser menor que 0,05, e esse resultado deu menor que 0,05, deve-se rejeitar o H0 e aceitar H1. Com isso, interpretando o resultado, observou-se que há associação estatisticamente significativa entre ter ido ao dentista e conhecer as doenças orais. Essas são as nossas referências, e muito obrigado pela atenção.